Eu já não vou orar porque a irmã já orou, né, irmão? E eu creio que Deus já fez a obra. Mas antes de eu passar, eu quero falar para esse moço de branco, que Deus está te dando um grande livramento. O seu companheiro. Deus está dando um grande livramento. Sabe por que eu estou falando isso, missionário? Quando ele sentou ali, eu vi uma pontada no coração dele. E ele te chamando, mas ele ficou quietinho. E Deus manda dizer que tu está sendo curado hoje. E tu não vai passar por cirurgia, porque o médico do médico está operando sobre a tua vida neste lugar. E Deus fala mais assim que tem uma finança chegando na tua mão. Um dinheiro grande atrasado. E o Senhor manda dizer que bate o martelo da vitória. E Ele é o seu advogado e vai te dar essa bênção. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha essa minha missionária com palma que louvou o Senhor nessa noite. Amém, amém, igreja. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Boa noite, minhas irmãs do círculo de oração. Boa noite à igreja. Meu amigo, pastor Pedro. Um abraço. Feliz muito de estar aqui novamente. Então eu agradeço a Deus primeiramente, viu? E a toda a igreja. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E essa noite eu creio que cada um já recebeu um pouquinho, né? Porque na maioria das vezes quando nós chegamos a um local é para receber, mas também é para dar. O culto significa cultuar, uma reunião em que a gente venha a oferecer um sacrifício vivo, de aroma agradável a Deus. Mas quando os cântaros e os vasos estão vazios, é necessário encher. E a gente enche isso aonde? É na presença, é com a palavra. Porque é só com a palavra, e eu digo e reafirmo isso categoricamente, a gente só consegue vencer o dia mal com a palavra. Tem hora que você pode sapatear, tem hora que você pode cantar, tem hora que você pode repreender, mas Satanás, eu digo, Satanás tem medo disso não. Você sabe de que o inimigo tem medo? É de joelho no chão, é de oração e é palavra. Porque nenhuma igreja, nenhum povo consegue subsistir e ficar de pé sem palavra. E hoje o povo e a igreja estão esquecendo disso, gente. Nós não podemos ficar sem palavra. O que é palavra? É a Bíblia. É ler. Mas a gente não lê porque tem vontade. Porque na maioria dos dias a gente não tem vontade de fazer nada. A gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de louvar, a gente não tem vontade de fazer nada. Mas o povo de Deus se diferencia não pela vontade. Ele não vive porque tem vontade, ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que quer. Ele vive pelo que quer. E hoje, nessa noite, eu te faço uma pergunta. Pode deixar que eu vou entrar na mensagem. Nós já estou pregando. O que você tem crido na sua vida? Em quem está alicerçada a sua fé? Porque eu não quero que você coloque a tua expectativa em mim. Eu não quero que você coloque a tua expectativa no pastor. Eu quero que você coloque a tua expectativa no lugar certo, para que a palavra venha frutificar na tua vida. Por isso que tem muito crente dentro da igreja que fala: eu não vejo nada, eu oro, eu jejum, eu faço voto, eu prego, eu faço tudo, mas não vejo acontecer. E aí eu venho te perguntar: você está botando a tua fé no lugar certo? Você está colocando a sua fé no lugar certo? Então a gente precisa rever isso como igreja. A gente precisa rever isso como membros do corpo de Cristo. Porque é isso que nós somos. Nós somos membros de um corpo. E juntos, como a palavra do Senhor diz, um corpo bem ajustado. Um corpo, quando ele está bem ajustado, ele anda certinho. Você já viu o corpo para frente, perna e para trás, braço para um lado para o outro? Funciona. Não anda? Então o corpo bem ajustado, ele anda de conforme, ele anda bem, ele dá passo firme, porque ele sabe que a palavra é que vai sustentar. Em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia, vamos abrir o texto no livro de Jeremias.
é a palavra do Senhor. Em reverência à palavra. Temos que reverenciar a palavra de Deus. Porque é a palavra que nos dá a direção. O Senhor deixou com que esse livro viesse nos dar a direção, povo de Deus. Jeremias, no capítulo 18. Quem achou, diga amém. Amém! Oh, glória a Deus! É um texto que a gente fala que é um texto muito conhecido, porque vários pregadores gostam muito de pregá-lo e romantizá-lo, mas não vai ser o caso esta noite. Tá? Então, vamos ao texto principal, ao qual vos falo. Jeremias, no capítulo 18. E a palavra de Yahweh, Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Yahweh dirigiu-me a palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Fechem os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu faço essa oração, meu Deus, porque neste momento, Senhor, a Tua palavra precisa penetrar na mente, no espírito do Teu povo, porque a Tua palavra, ela esmiuça bem, a Tua palavra, meu Deus, ela é apta para discernir os intentos do coração, no mais profundo abismo, aonde a minha mão não consegue, o Teu Espírito Santo entra e faz, meu Deus, tudo novo, Ele renova. Que a mente do Teu povo aqui hoje seja renovada, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que, meu Deus, a Tua palavra venha, Senhor, e dê a direção, o discernimento para o Teu povo, que precisa caminhar às luzes da Escritura. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu povo que entrou aqui esta noite não saia da mesma forma que entrou, mas saia com a mente renovada pelo poder do Teu Espírito e pela direção da Tua palavra. É o que eu te peço esta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Eu vou fazer uma rápida reflexão, uma rápida passagem aqui para demonstrar de como era a época em que o profeta Jeremias foi levantado nessa época. Ele foi levantado numa época de caos. Ele foi levantado numa época em que o povo de Israel, a casa de Israel, estava se prostituindo com outros deuses. Havia trocado Deus por outros deuses. O que isso quer dizer? Ao invés de adorar a Deus, de seguir a Deus, de se prostrar a Deus, eles viraram as costas para Deus e foram adorar outros deuses que foram levantados naquela época, deuses pagãos. Então isso foi um pecado abominável perante o Senhor. A prostituição a qual Deus fala é isso. Eles se corromperam, esqueceram os mandamentos do Senhor e começaram a se envolver com outras coisas que não era lícito perante os olhos de Deus. Então esse pecado abominável aos olhos de Deus fez com que o povo se afastasse da presença do Senhor. Então quando Jeremias aqui é levantado ele num cenário de completa desobediência do povo de Israel para com Deus. Jeremias também era um sacerdote de herança. Isso quer dizer que o pai dele era, que assim consecutivamente. Então ele, além de ser um profeta, ele também era um sacerdote. Só que Deus o levantou não como sacerdote, mas como profeta, para levar uma palavra dura, uma palavra de juízo, para que o povo pudesse enxergar o erro e se voltar para Deus. Não muito diferente do que a gente tem hoje. Porque o povo não gosta de ouvir uma palavra que repreende. O povo
advertência. E é o que a gente tem hoje. E a gente vem demonstrar isso dentro da igreja, que é o ambiente que a gente vive, que é o ambiente que a gente está. Porque no mundo já está tudo corrompido, não é certo? No mundo as pessoas não querem ouvir Deus. Então a gente não fala lá do mundo, porque no mundo as pessoas já estão fazendo a sua própria vontade, a vontade da carne. Isso quer dizer que o mundo jaz no maligno, como a palavra do Senhor vai nos mostrar. O mundo jaz no maligno. Então, se já jaz no maligno, quer dizer que o próprio homem já está fazendo a vontade de Satanás ao seu bel prazer. Mas acontecer isso dentro da casa de Israel, foi o que aconteceu. Então, quando Jeremias é levantado nessa época, e muitas pessoas dizem no profeta Chorão, isso chega até a ser um pouco feio, antiético, porque Jeremias sabia o peso da palavra e o peso de ser levantado numa época difícil como essa. Hoje os profetas que estão sendo levantados estão aplaudindo, querem ganhar estrelas, querem sair em carros de luxo, ser ovacionados como estrelas do rock. E aí, se a gente se volta para a Bíblia e começa a ver como é que os profetas eram tratados antigamente: decapitados, crucificados de cabeça para baixo, apedrejados, açoitados, presos, perseguidos. Mas Paulo já falava: eu sinto prazer no sofrimento, porque quando eu me sinto fraco, é aí que sou forte. E em Coríntios a palavra dele ainda vai dizer que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então, quando as minhas forças acabam, é aí que eu me torno forte, porque quem me sustenta não é a força da minha mão, quem me sustenta é a destra dele. Então, quando essa palavra vai dizer isso, é isso que a gente precisa entender, que onde o meu braço não entra, a mão dele entra. Aonde a minha oração não chega, o Espírito Santo vai. Aonde aquele marido está, você não está vendo, mas Deus está contemplando. E é isso que a gente precisa descansar, porque aonde eu não chego, ele chega. E aí quando ele chega, aí tudo muda. É lindo isso. Então a época que ele foi levantado era uma época muito triste. A família dele o odiou, os amigos dele o odiaram. E você está aí fazendo biquinho às vezes quando o irmão fala assim: ah, eu não estou gostando de você. Ah, não, aquele irmão, ó. A gente precisa se atentar a isso, igreja. A família dele o odiava também por conta disso. Os amigos lhe viraram a cara. Jeremias estava sozinho, fisicamente, mas não sozinho sem a presença. Então o cenário era devastador. E tem outra coisa: Jeremias continuou falando a palavra do Senhor por mais de 40 anos. E você está aí porque o teu ministério não te deslanchou, porque você às vezes não tem a oportunidade onde você está. Vão sair da igreja. 40 anos, meu irmão. 40 anos falando da palavra do Senhor, uma palavra de juízo para aquele povo, um povo de dura cerviz. Essa palavra é muito forte, meu irmão. Um povo obstinado que não se dobrava, depois de ter visto todas as maravilhas que Deus fazia, mas era um povo que continuou se corrompendo. Então ele é levantado nesse cenário, não nada. Mas quando Deus começa a falar com Jeremias, ele vai pedir para que Jeremias faça o quê? Desce. Vamos lá. Dispõe-te. Em algumas Bíblias vai dizer desce, outras traduções vai dizer dispõe-te. Dispõe-te é fique atento. Dispõe-te, se apruma. Desce, vamos. A primeira manifestação que a gente vê aqui nessa palavra é que a palavra do Senhor veio a ele.
O primeiro a se pronunciar nesse caso foi Deus. Dispõe-te, desce à casa do oleiro. Irá para o quê? Receberás a minha instrução. Tem gente querendo falar com Deus, mas não quer se colocar na posição de servo. Tem gente querendo falar com Deus, achando que está falando de igual. Ei, não! Nós não somos iguais a Deus. Nós somos pó. Nós não somos nada diante da soberania de Deus. Aleluia! A gente precisa entender que para obter as mãos de quem nos salvou, a gente primeiro precisa chegar aos pés. A gente primeiro precisa de chegar aos pés para receber as mãos. Então, quando eu falo que na maioria das vezes a palavra dura nos leva a algo muito mais supremo, é exatamente isso que eu preciso mostrar aqui, junto com essa passagem de Jeremias para a igreja hoje. Então, quando a gente recebe uma palavra de admoestação, uma palavra de advertência, não é para nos matar, pelo contrário, é para nos fazer nos voltarmos a Ele. Porque senão a gente não consegue entender a grandeza de Deus sobre a nossa vida. E aí o Senhor se pronuncia: desce, vai à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. E o que vai nos chamar a atenção, eu gosto de frisar muito isso, é que quando Jeremias vai falar, desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na sua obra. Perceba que quando ele fala concentrado, o oleiro estava concentrado. O oleiro não estava fazendo a obra e falando ao celular. O oleiro não estava fazendo a obra e passando um recadinho no WhatsApp. O oleiro não estava fabricando vaso e falando no telefone com o vizinho, vendo televisão. Não, o oleiro estava 100% comprometido com a obra. E quando ele vai tipificar o oleiro nesta obra, ele tipifica Deus com todo zelo e cuidado com a casa de Israel. E isso nada mais é que trazendo para a nossa atualidade o cuidado que Deus tem tido com cada um de vocês. Olha o cuidado que o Senhor tem tido com cada um de vocês. Que mesmo passando por ventos, mesmo passando por deserto, mesmo quebrado, mesmo abatido, olha onde é que você está agora. Tu está aqui. Aleluia! Você está aqui na olaria. Então, quando o texto vai nos mostrar que o oleiro ele estava concentrado 100% na sua obra, e mesmo assim, o vaso que ele estava fabricando quebrou-se. Em outras traduções, vai dizer que o barro se desfez. Mas só que para o barro, no caso, o vaso se desfazer, isso quer dizer que a obra não estava pronta. Porque se o vaso estivesse pronto, ele de fato, seco, não teria como refazer. Mas ele estava ainda em fase de acabamento. Mas eu venho trazer uma pergunta para você aqui, uma reflexão aqui esta noite. Quando o vaso se desfez na mão do oleiro, foi por incapacidade do oleiro. O oleiro não erra na tua obra. O oleiro não fracassa na obra. O oleiro não erra no que faz. Ele não unge cabeça errada. Ele não levanta a pessoa errada. Ele não levanta ministério errado. Ele faz tudo com exatidão. Porque o texto acima vai mostrar que ele estava concentrado. Ele estava concentrado. E quando ele está concentrado, ele não erra, porque ele não é homem para mentir. Ele não burla o princípio dele. Ele não unge cabeça errada. Ele não dá livramento errado. Você não está aqui à toa. Você não está no lugar errado. Você não veio aqui esta noite por você quis. Você está aqui esta noite porque o Senhor tem tocado na sua vida. Ele tem levantado e ungido a cabeça certa. O Senhor não erra. Aleluia, 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 aleluia.
Ele não errou com a sua vida. Ele não errou quando Ele te fez. Bem antes de você, Ele está dentro do ventre da tua mãe. Ele não errou quando Ele te deu aquele livramento. Quando você pensou que estava sozinho, era Ele que estava te segurando. Era Ele que estava te sustentando. Ele não erra, porque Ele sempre esteve 100% comprometido com a obra dEle. Então, quando o vaso se desfez na mão dele, não foi por incapacidade do oleiro, não. Foi porque o barro não tinha qualidade suficiente para subsistir como vaso. O barro, que naquela época tipificava a casa de Israel, não tinha uma qualidade de excelência por causa da prostituição que o povo havia trazido. E aí eu te pergunto essa noite, como é que está sendo a qualidade do teu barro? O que você tem posto na mão de Deus? Qual é a qualidade da sua adoração? Como tem sido a sua intimidade com Deus? Como tem sido a qualidade do teu relacionamento com Deus? E eu não estou falando nada de placa de igreja não, meu irmão. Não estou falando de usos e costumes. Eu não estou falando de calça, de vestido, de saia. Não, eu estou falando de relacionamento de filho para pai. Porque se você quer ser chamado de filho, você tem que estar debaixo da destra do pai. Isso é relacionamento que se constrói com o pai. Como tem sido a tua entrega? Como está sendo a qualidade do barro que você está colocando na mão do oleiro? E depois a gente está querendo cobrar o oleiro. Oleiro, quebrou. Oleiro, não está dando certo. Oleiro, repreende. Não vai repreender nada não, meu irmão. Porque precisa muito mais disso. Satanás não tem medo do nosso sapatear, não. Satanás tem medo do joelho do chão, é de oração, é de intimidade. É disso que ele bate retirada quando você brada lá na tua casa. Aqui não entra, Satanás. Quer chutar a porta do inferno, meu irmão? Começa a ler isso aqui, ó. Porque em todas as passagens o Senhor fala: coma este livro, coma este livro, coma este livro. E ele falava isso para os profetas: coma este livro. Sabe o que isso vem dizer para nós? Se debruça sobre esse livro dia e noite, porque a palavra de Josué também vai nos falar isso. Só assim poderá vencer o dia mal. Aí a gente fica pedindo para o Senhor: Senhor, coloca sobre mim a tua armadura, capacete. A gente chamou para falar capacete, a couraça, me calça com o teu evangelho, escudo, cinto da mim, por aí vai. Mas o que a gente está fazendo para obter? O que a gente está fazendo para obter essa armadura? Porque é muito fácil falar. Mas como é que está sendo a sua adoração no deserto? Eu falo uma coisa para você: não encara o deserto como deserto, encara o deserto como preparação. Encara o deserto como preparação. Porque se no mundo, igreja, coisa séria isso. No mundo você batia no peito e falava: eu faço e aconteço. Tem aquele negócio? Tu chegava lá, peitava. Era uma coisa que, meu Deus do céu. Agora conhece Cristo, que é o dono, que é o Salvador, que é o libertador, que é juiz, advogado, que tem o tribunal nas tuas mãos, que tem a chave do inferno nas mãos, que dá vida e dá morte, que fecha, que abre, e na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Aí quando você o conhece, você se amedronta, você é covarde? Mas peraí, tem alguma coisa errada. Não pode ser assim. A gente sabe o nosso lugar porque existe uma hierarquia. Mas a gente precisa entender que quem luta as nossas batalhas é Ele. Quem vence por nós é Ele. Quem está à frente da igreja é Ele, com o seu estandarte, com as hostes celestiais, com o seu brado de vitória. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele falaria que ressuscitou, ressuscitou. E Ele está voltando, pode aguardar.
ao mundo ou uma igreja que resiste? E aí quando ele fala, desce, vai, olha, quebra o vaso, se desfez o vaso na roda da olaria. Aquele processo ali, meu irmão, não tem nada de romântico, não. Porque quando o vaso se quebra, ele se despedaça. Ele fica uma coisa feia. Mas aí, com todo o amor, o oleiro vai lá, pega tudo, junta tudo e refaz de novo. Ele refaz. E aí eu fico imaginando, porque a gente precisa de se colocar no lugar, como é que ele faz aquilo ali. Meu irmão, é uma coisa linda a olaria, é uma coisa tremenda. Ele faz com todo cuidado, ele molha a mão, ele vai ali 100% concentrado, começa a dar forma. Ele dá forma ao que tinha se quebrado. Só que no livro inteiro de Jeremias, o Senhor o faz sentir o que ele sentia com a prostituição do povo. Ele fazia Jeremias adquirir várias coisas. Vai lá, compra uma terra. Vai lá, compra uma botija, quebra. Compra uma terra infrutífera, vende. Compra um cinto, enterra. Só que tudo aquilo se perdia. E aí ele mostrava para Jeremias o seguinte: Jeremias, eu não quero que você só veja, eu não quero que você só reproduza o que eu estou falando, eu quero que você sinta. Eu quero que você sinta. Eu quero como você sinta. Como é pagar o preço, como é demandar atenção para o povo e depois o povo se virar as costas para você. E é isso que a atualidade vem nos trazer. O povo que outrora foi glória, o povo que outrora foi chamada Casa de Israel, se prostitui e vira as costas para quem sempre o amou, para quem sempre demandou atenção. Então Deus investe, Deus investe, Deus investe. Mas mesmo quando está quebrado, mesmo quando está destruído, Deus fala: está quebrado, mas é meu. Está destruído, mas é meu. Está desolado, mas é meu. Ninguém toca, é meu. E não é diferente conosco. Está quebrado, mas é dele. Está destruído, mas é dele. Não tem lixeira na olaria. Deus não pega você porque está defeituoso, porque está quebrado, porque está desanimado hoje, joga você lá na lixeira. Não. Deus fala: até o último caco é meu, até o último farelo é meu, é meu, é meu, é meu. Eu paguei por ele, é meu. Então continue a entender, você é dele. Só que é um problema sério quando a gente desobedece. É um problema sério quando você tem que ser quebrado pela desobediência. Mas entenda que mesmo quebrado é Deus. Ele não joga na lixeira como o mundo faz. Porque hoje o mundo quer fazer com que a gente acredite que o mundo é legal, ó? O mundo é bom, as coisas do mundo são legais. É tudo passageiro, é tudo ilusão, é tudo por um período. Satanás é extremamente inteligente. E eu gosto de falar isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque Satanás nunca vai se apresentar de rabo e chifre, feio, com qualquer proposta, não. Ele vai te apresentar a melhor, aquela que o seu coração deseja. Ele vai te apresentar o melhor, aquele que ele sabe que quando ele botar na tua presença, você vai falar: será que é Deus? Porque Satanás faz isso. Satanás gosta de colocar você num lugar para parecer que foi Deus e colocou para você se sentir confortável. Porque ali você para, ali você se acomoda. Por isso que você tem que estar ligado na palavra do Senhor. E aquele povo não estava. Então a gente precisa se atentar que o pecado, a desobediência, a prostituição nos tira da presença de Deus. E automaticamente nos faz ficarmos surdos aos ouvidos e à voz do Senhor. Só que quando ele desce, isso é lindo. Quando ele desce, ele consegue ouvir a palavra do Senhor fortemente. Só que Jeremias, meus irmãos, não para por aí. Todo o caminhar do profeta Jeremias
também ele trazia não só uma palavra para o povo, o povo precisava retornar para Deus, um retorno espiritual, mas ele também vinha trazer o que vários outros profetas faziam. Eles não eram só levantados para trazer uma palavra de julgo ou de juízo do povo, não, eles eram levantados também para trazer uma mensagem messiânica ao povo, uma mensagem que outrora chegaria depois, que seria o nascimento de Jesus. Mais à frente, eu quero colocar aqui para vocês, não precisa de buscar na Bíblia não, mas para que vocês possam entender, mais à frente no capítulo 23, ele trazia uma mensagem que eu deixei aqui separado para vocês poderem entender, que era o renovo do trono divino, e ele falava para o povo isso, e virá uma época, declara Yahweh, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e correto na terra, e os seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Senhor é a nossa justiça. O principal foco da mensagem era trazer uma mensagem messiânica além do tempo. Então o profeta, o grande Messias, chegaria para trazer esperança ao povo, para trazer renovo ao povo, para trazer salvação para o povo. Mas o que nós estamos hoje esperando? Porque se você olhar pela sua ótica, meu irmão, você desanima. Mas é aonde está o desespero, é aonde está a deficiência, é aonde está a luta que você precisa se fortalecer, porque nós estamos aqui nessa terra nos preparando para a chegada do grande rei. Como é que está sendo a sua preparação? Nós precisamos nos atentar a isso como igreja. Volto a dizer, eu não falo de placa de igreja não, eu não prego placa de igreja, eu prego Cristo. Eu prego a vida dele, eu prego que ele salva, ele restaura, ele liberta, ele conserta, ele dá vida, ele dá morte, porque ele é justiça, além do amor eterno. Eu não sei que Cristo é esse que estão pregando aí fora, que só vim passando a mão. Não passa a mão em mim não, meu. Mas o Cristo que eu conheço, ele é amor, mas ele também é justiça medida, porque ele julga, ele é igual, ele tem princípios, e eu digo que quando a gente segue princípios, tudo a gente consegue cumprir. Qual seria o princípio? A palavra de Deus. Então, reflita esta noite, qual é o tipo de barro que você está colocando na mão do oleiro, para que ele venha fazer uma obra boa. Precisamos compreender e entender que o que está acontecendo aí fora não pode mudar a nossa identidade. Peça a Deus que mantenha a tua identidade intacta. Qual a identidade, missionária de Té? A identidade de quem serve a Cristo, a identidade de quem foi separado para o sacerdócio real. Mas a gente não consegue isso do dia para a noite, não é verdade? É para isso que eu convoco a igreja a se debruçar sobre um livro, sobre a Bíblia, sobre essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Mas é difícil, eu não tenho vontade de ler sem vontade. Jejua sem vontade. Faça porque você crê, não porque você sente. Que a gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que crê. E se a gente vive pelo que crê, a gente vive pela palavra. Porque a fé vem por onde? Pelo ouvir, e ouvir da palavra. A fé não vem de outro lugar. E a gente precisa de canalizar, de usar a fé inteligente que nós temos para colocar a nossa fé no lugar certo. Eu não posso colocar, não coloca a tua fé em mim não, nem o pastor Pedro, não faço não. Nós somos homens. Coloca a sua fé, canaliza, coloca a sua fé no lugar certo, onde na palavra, e você vai ver que as maravilhas do Senhor vão se cumprir na sua vida, que as mais de 8.000 promessas que esse livro contém vão se formar na minha e na sua vida, meus irmãos. Qual a promessa de carro novo? Não, é de salvação eterna, é de família liberta, é de vasos transformados, é de marido dentro de casa, é de filho sendo liberto das drogas, é de famílias, bairros, vizinhanças inteiras louvando, sendo quebrantados, tendo verdadeiro avivamento que a igreja tanto pede.
Avivamento não vem de show gospel. Avivamento vem de joelho no chão, de choro. Avivamento vem de muita oração. É isso que faz avivar o coração do crente. Mas saia daqui com essa chama acesa dentro de você. Às vezes não é o que você queria escutar, mas é o que você precisava de ouvir. Porque eu falo que eu prefiro que o Senhor me corrija do que não fale nada comigo. Porque se Ele não falar nada comigo é sinal que eu já não estou ouvindo Ele há muito tempo. E eu preciso ser corrigida todos os dias na presença do Senhor. Porque é assim que Ele fez com aquele povo. Ele decretou que o povo seria cativo da Babilônia. E logo em seguida a Babilônia veio e tomou Israel, e tomou Jerusalém, destruiu tudo. E o povo foi feito de vergonha. Um povo que outrora era um povo glorioso, que levava a presença de Deus. E por causa da desobediência, foi um povo que outrora passavam-se perto das antigas muralhas e riam, chacota, porque foi destruído por causa da desobediência. E Jeremias passou mais de 40 anos avisando ao povo de Israel: voltem-se para Deus, larguem a prostituição. Mas o povo não queria ouvir. Não sejam como a casa de Israel, desobediente, mas se atentem os ouvidos à voz do Senhor, para que a glória do Senhor permaneça sobre as nossas vidas, e que nós não venhamos a nos contaminar com as coisas do mundo, mas que venhamos a resistir. Porque você sabe o que eu digo? Nós não combatemos força com força, não, nós combatemos força com resistência. O povo de Deus é resistente. Quanto mais bate, mais ele cresce. Quanto mais assola, mais ele resiste. Nós precisamos ter a resistência que Satanás não suporta. É isso que nós precisamos de ser como igreja. Amém? Fiquem de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, porque se nós estamos aqui, foi porque o Senhor trouxe quem precisou trazer. Às vezes a gente contava que uma ou outra pessoa vinha, né? Mas não vem. Mas só vem quem o Senhor direcionou para vir. Só vem beber da água quem o Senhor falou: não, você vai. Não pensa que você está aqui porque você quis vir, porque você conseguiu hora, não. Deus fez tudo direitinho. A hora lá no trabalho, cogitou tudo, colocou tudo para que você pudesse estar aqui, para receber o que Deus tinha para dar para você nesta noite. Então vamos agradecer e interceder pelas nossas famílias. Porque hoje, não sei se vocês viram aí a tragédia que aconteceu lá em Blumenau. Satanás não está brincando. A fúria que ele tem com as pessoas, com o povo de Deus, com a imagem e semelhança do Criador é terrível. Então vamos agradecer a Deus, porque se estamos aqui até agora, o Senhor nos conduziu e nos sustentou. Em nome de Jesus. Erga suas mãos, erga sua voz, clame pela sua casa, pela sua família. Peça a Deus para protegê-los em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, como membros de um corpo, Senhor. Meu Deus, eu te peço esta noite, Senhor, que o Senhor cubra, meu Deus, cubra, Senhor, cada pessoa que está aqui, representando os seus, representando a tua família. Meu Deus, dá um livramento, Senhor, corta o laço, meu Deus, quebra a lança, Senhor, joga por terra, meu Deus, tudo que o inimigo tem tramado, todos os projetos, Senhor, de Satanás contra a vida do teu povo, porque maior é o decreto do céu do que o projeto de Satanás. Maior é o decreto do Senhor do que qualquer projeto do inferno para destruir o teu povo. E que o teu povo, Senhor, continue a resistência. Meu Deus, abre o coração do teu povo, abra a mente do teu povo, Senhor, que eles fiquem na dispensação do Senhor, ligados, Senhor, antenados, meu Deus, alinhados, Senhor, com a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja.